Olá, estão me escutando? Sim. Sim. Opa, legal. Desculpa aí, gente. Eu e meus rolos aqui. Não sei, eu entrei também pelo portal da FAB. Foi mais fácil. E aí, gente, tudo bem? Estou aqui para nós falarmos um pouquinho. Aí, Gabriela, boa noite. Show de bola. Vocês viram que eu já disponibilizei no portal, né? Essa aula de hoje. Salve! Que bom que todos nós estamos aqui. E aí, gente, abre pelo menos só um pouquinho essa câmera para que nós possamos estar nos vendo, hein? Quero um oi, um tchauzinho. E aí, Silvano, você é sempre prestativa. Professora. Luana também, Luana. Luana Araújo, Oi, professora. Martinha, tudo bom? Luana Tami, né? Luana Araújo. E aí, quem mais? E aí, Lidiane, tudo bom? Estou escutando. Mais alguém aí para falar com a gente? Nós estamos em 10 hoje, né? Só o Igor. Então é isso aí, minha gente. Vamos aqui conversar um pouquinho. Não sei se vocês... o objetivo de hoje, né? Nós estarmos falando um pouquinho sobre a questão da economia, né? O impacto da administração pública na economia, e para isso a necessidade de nós fazermos uma retrospectiva referente à questão da influência do Estado na formação da sociedade brasileira. Com isso, nos seus aspectos, o quê? Econômicos, sociais e políticos. Então, no primeiro momento, como nós já falamos sobre a questão de como é distribuído, né, de como é feito esse ator social, quando eu comentei com vocês nas duas últimas aulas passadas, referente à formação do Estado, né, como que ele é constituído. Agora nós vamos falar sobre a formação do Estado brasileiro, como que ele foi formado, né, e quais foram os seus impactos. Com isso, a necessidade de nós estarmos observando o quê? O impacto político, social, e com isso, de como que foi organizado a sua administração, bem como a sua política pública e, posteriormente, suas políticas sociais. Com isso, nós vamos estar trazendo bastantes dados históricos importantes para a nossa compreensão. Claro, pensando sempre em um pensamento do simples ao mais complexo, né? Aguarde um pouquinho que eu vou ter que desligar meu ar-condicionado, porque está muito barulhento. Espera um pouquinho. Pronto, agora você fica melhor, né? Então, assim, boa noite, boa noite. Então, do mais simples ao mais complexo, que é um pensamento, né, que nós trazemos de René Descartes, né? Então, acho que fica mais fácil nós compreendermos a questão da formação do povo brasileiro, né? Com isso, eu indico o livro, né, Raízes do Brasil, Casagrande Senzala, que fala sempre tudo sobre essa formação. Importantíssimo para nós compreendermos, né, como que é o comportamento da formação do nosso povo brasileiro e, consequentemente, as influências que isso trouxe, né, para a sociedade. Tá bom? Então, como vocês já viram, não sei se vocês já chegaram a olhar sobre os slides que eu coloquei. Vocês já viram, já estão às mãos. Então, seria interessante você sempre estar com esses slides à mão para fazer as anotações. Por quê? Porque esses slides trazem apenas algumas reflexões e que estará passando para os nossos comentários, tá bom? Então, vamos lá.
Hoje eu vou estar falando que o nosso objetivo é a construção do Estado e a economia brasileira. Aqui tem uma figura, né, que, como vocês podem ver, nós temos aqui homens, né, principalmente escravos, desde a construção, né? Bom, voltando um pouquinho, né, eu acredito que todos vocês tiveram aula de história e devem ter se debruçado bastante sobre esses assuntos. Se não for, se não tiver, depois eu sugiro que vocês possam estar indo buscar maiores conhecimentos para que nós possamos estar agregando mais valor à nossa aula. E aqueles, né, que saíram agora do ensino médio e que têm sempre alguma contribuição, será muito bem-vinda. Por favor, nos ajude a comentar e que nós possamos estar fazendo links entre a questão do passado e do presente, né? Do que isso, né, acaba influenciando no nosso país. Importante sempre salientar de quê? Porque o Estado, né, esse ator social denominado Estado, tem muita influência na questão da administração privada. Por isso que é importante nós compreendermos esse ator social, uma vez que não, apenas para nós abrirmos uma empresa, né? Um dia, se vocês forem empreendedores, donos de uns negócios, ou vocês já tiverem um negócio de vocês precisam saber como que o Estado influencia dentro da sua organização. A partir do momento que você paga impostos, taxas, né, e algum tipo de contribuição, você já tem uma certa você já tem uma ligação com esse grande ator social denominado Estado, ok? Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho, minha gente, sobre o desenvolvimento e mudanças do Estado brasileiro. Então, vamos lá, vamos começar a pensar, né, desde a sua formação, e com o descobrimento do Brasil, né? Que todo mundo sabe que foi acaso, né? Que Portugal queria apenas um novo caminho para as Índias. Entretanto, né, um erro de planejamento, né, que fez com que a fizesse entrar numa rota errada, fez com que Portugal ganhasse muito mais divisas, né? Ou seja, a questão da oportunidade. Às vezes, alguma coisa que deu errado pode ser uma grande oportunidade. Esse é um olhar que nós devemos ter, nós, como administradores, né? Mas, assim, vamos voltar à questão do descobrimento do Brasil. Então, foi um erro, né? Um acaso, só que trouxe muitas divisas, né? Trouxe muita rentabilidade para Portugal. Principalmente por quê? Porque eles tinham uma mentalidade extrativista, né? Eles nunca, em nenhum momento, eles imaginavam estar colonizando o Brasil. E isso aconteceu só depois de 1530, com a primeira cidade, né, que foi a cidade de São Vicente, que é aí que eles trouxeram as primeiras mudas de cana-de-açúcar para que pudesse estar produzindo. Não foi um interesse assim muito, né, no começo, né, não houve muito interesse, por quê? Porque eles não acharam no litoral do Brasil ouro, prata, né, e outros tipos de metais, né, de minerais. Sabemos que depois isso foi acontecer só na Idade do Ouro, quando vieram os bandeirantes e tudo mais para desbravar o Brasil e entraram para a região central, e aí sim conseguiram encontrar nas nossas Minas Gerais o ouro, né? Mas então, até então, tinha o quê? Em 1930, os portugueses tinham apenas uma relação de tirar tudo aquilo que o Brasil tinha, né? E voltar para a colônia. Isso foi o quê? Principalmente com o pau-brasil, né? Que era o quê? Uma madeira cor de brasa, e que trouxe, que podia estar, e tinha uma cor, né? Assim, uma meia avermelhada, que utilizava muito, principalmente para pinturas e tudo mais, e a utilização da sua própria madeira, uma madeira nobre. Então, né? Era só esse que era o interesse. Então, isso é importante nós estarmos refletindo, por quê?
porque a ideologia que é trazida para a formação do Brasil já é uma ideologia de que, assim, eu pego, assim, tudo aquilo, eu vou retirar tudo aquilo e vou embora. Não é uma mentalidade que nem foi introduzida, principalmente com a questão da formação, né, dos Estados Unidos da América. Eles vieram para colonizar os Estados Unidos e sim morar, fazer uma nação, não é? Então, é uma mentalidade diferenciada. Lembro quando eu conversei com vocês, referente de que, para que uma nação realmente cresça, se desenvolva, há necessidade de duas grandes ferramentas. São elas aquilo com que eu acredito e a tecnologia. É só assim que realmente, né, há o desenvolvimento. Foi assim, né, com os egípcios, foi assim com Roma, foi assim tudo mais, né, com as outras. Então, aqui no Brasil, a mentalidade foi diferente, ok? E aí tinha o quê? Aí trouxeram o quê? Foi apenas em 1930 que trazem, né, a questão da cana-de-açúcar, a questão da colonização e traz assim uma outro tipo de economia, né? A matéria, embora seja Antilhas, né, que fica localizada na América Central, um dos maiores produtores de açúcar naquela época, o Brasil já começa também a produzir açúcar. E depois, né, nós temos o quê? A questão da Idade do Ouro, quando chegam as bandeiras, e nós passamos a ser grandes produtores, né, de ouro, mas todo esse ouro ia para onde? Né? Não ficava aqui no Brasil, ele pegava aí, né, era para fora. Nesse período, né, principalmente os índios e os negros começam a chegar no Brasil a partir de 1550, né, a partir de 1550, de 1530, né, são apenas 20 anos para a história de um país, isso é pouco, né? Os índios, eles eram escravizados, e apenas, né, eles foram escravizados, com isso vieram os jesuítas, e que trouxeram, e que uma forma de catequizar os índios, uma forma de estar educando esses índios. E aí, o que acontece também, isso é importante, e foi falado, né, essa questão da capacitação, a questão do treinamento no seminário de ontem, né? A educação é vista como estar escravizando, como estar domesticando, e não de uma forma libertária, de uma forma reflexiva, de uma forma empreendedora, de uma forma que faça inovadora, que faça com que a pessoa cresça, progrida, né? Que vá além. Isso é importante, porque o que traz? Traz ainda esse ranço que nós temos referente à questão da educação. Né? As pessoas ainda. É questão cultural. Ai, professora, mas já se passaram tantos anos, mas ainda temos pessoas que veem a questão da educação como algo assim. Não como investimento, não como crescimento. Né? Então, por isso que nós temos esse problema tão grande, né, que vai se arrastando, porque é cultural, é enraizado. Né? E aí, com as chegadas dos negros, em 1550, né, nós passamos, né, a ter uma outra um outro povo, né, podemos dizer, que vieram de que forma para cá? Vieram satisfeitos? Vieram felizes? Não. Vieram porque quiseram? De forma alguma, né? Vieram escravizados, né? Vieram para poder estar servidos de mão de obra, né? Então, eles eram o quê? Mercadorias, né? Era uma mão de obra, ela era o quê? Ela era o negro era, né, era para ser vendido. Então, o que acontece? Né?
é importante nós estarmos conversando com isso e pensando e refletindo como que foi que aconteceu, para que nós possamos compreender as futuras políticas públicas que podem estar existindo, né, nos tempos de hoje. Essas ações afirmativas referente à questão de cotas dos negros na universidade, é para que nós possamos estar diminuindo o gap. O gap, o que significa gap? É uma linguagem econômica que significa a questão da diminuição da desigualdade social. Né? E por quê? Porque existem estudos que demonstram, né, que a população negra ela faz parte, assim, ela recebe menos, né? Ela tem poder aquisitivo menor, ela tem menos chances de continuar estudando, ela faz parte de uma população carcerária muito grande, né? Mas isso por quê? Porque se nós formos pensar, né, de 1550 foi quando chegou os primeiros negros no Brasil, a 1888, 1888, quando houve o que? A abolição da escravatura, nós tivemos 300 anos de escravidão. E de 1888 até 2021, nós temos 133 anos. Ou seja, o tempo de escravidão foi muito maior que o tempo que eles estão libertos. Então, existe o quê? Um grande ato social, uma grande diferença, né? Dizendo que quando eles foram escravos, por isso, essa questão da criação de políticas, professora, mas o branco pobre, tá? Nós temos todas essas questões que devemos estar debatendo. E é esse o espaço para nós estarmos fazendo isso, para nós estarmos refletindo, né? Então, aqui eu estou falando de a questão das ações afirmativas, não estou falando se está certo ou está errado, eu estou falando o motivo da sua existência, tá bom, gente? Estou falando o motivo da sua existência. É por quê? Porque houve uma desigualdade imensa. Professora, mas isso foi no passado, né? Mas foi no passado, mas o impacto está trazendo até hoje. Né? Nós temos que fazer o quê? Que diminuir, nós temos que fazer com que essas pessoas, né, os negros principalmente, possam estar crescendo dentro desses estratos sociais. Os estratos sociais são o quê? São camadas da sociedade, que eles possam estar evoluindo, tá? E consequentemente, estar melhor posicionados no mercado de trabalho e tudo mais. Tá bom? Então, por meio do quê? Por meio da educação, né? Por isso essa questão das cotas, né? Em nenhum momento estou falando se está certo, se está errado ou não, mas eu estou justificando, eu estou trazendo para vocês a reflexão, o motivo dessas questões referente, né, a essas ações afirmativas. Bom, então cada ponto que eu trago aqui nos traz o quê? Questões de reflexão, que é bom para que vocês depois possam estar abrindo e nós podemos estar debatendo, ok? Bom, foi dessa forma, né, no primeiro momento, a questão de que ocorreu desde a criação do descobrimento do Brasil, né? E depois, qual foi o outro impacto que ocorreu? Foi a questão do primeiro reinado. Quando aconteceu esse primeiro reinado? Quando simplesmente houve, né, uma guerra na Europa e o rei, né, fugindo de Portugal, veio para o Brasil. Não veio por uma questão de estar formando o Brasil, ele veio fugido, tá? Bem como, né, o juiz que na época do Brasil colônia ainda, antes da família Brasil estar vindo aqui, o primeiro juiz que veio para o Brasil, ele veio como punição, porque ele estava com problemas de corrupção em Portugal, e para ele cumprir a pena, ele foi juiz aqui no Brasil. Ou seja, né? Olha só a mentalidade referente às questões de corrupção que nós temos no Brasil, porque o problema de corrupção no Brasil não é, né, dos últimos 20 anos para cá, de forma
alguma, né? Existe um livro chamado Assassinos Econômicos, que ele é fantástico, ele fala toda assim, a forma como que eles podem estar destruindo o Brasil. A corrupção, o autor diz que a corrupção no Brasil é tão grande que eles não tiveram condições de permanecer no Brasil, porque eles não tinham poder de barganha para negociar, né, com a fome, né, que tem referente às questões financeiras, né? Então, infelizmente, isso é algo crônico, é algo que nós vemos assim, professor, é algo crônico, mas isso não pode ficar com toda certeza, não pode realmente, essa questão de corrupção é inaceitável, mas nós temos que fazer com que as coisas possam ficar andar de forma realmente que possa prevalecer as questões democráticas, tá bom? Porque o que fizeram e o que está sendo descoberto, quem está acompanhando, né, tudo referente à questão da Lava Jato, né, isso foi um crime que aconteceu contra a nação, né, contra a nação, né? A forma como que foi julgado, a forma como que foi não sou eu que estou falando, é a mídia, são as notícias que estão passando da forma como que foi feito, como esses procuradores, como esses juízes fizeram com que o julgamento em si, né? E isso não é correto. Isso não é porque existe a legislação, existe a lei. Eu não posso também estar induzindo, porque senão isso não é justiça. Justiça é a virtude de dar a cada um o que é seu. E o que é seu, né? Por isso que a justiça, quando simbolicamente ela está com os olhos vendados e com a balança, né? Nós temos que o quê? Aplicar a lei, aplicar a jurisprudência e depois os costumes, né? Isso é justiça, porque se eu não aplico isso, né? Eu estou sendo tirano. E se eu também não tenho esse olhar, né? Eu causo um caos para a sociedade, e causo mesmo, né? Olha só quantos nós mexeram com duas grandes empresas, né? Know-how no Brasil, né? Know-how, Petrobras, né? Agora esqueci lá, da Odebrecht, né? São empresas de alto escalão, né? E no caso, né, hoje, como que elas estão? Aliás, né, apenas com uma declaração que está tendo do presidente da República, a Petrobras já perdeu quase 140 bilhões de dólares, né? Então, nós temos que... Olha só como essas interferências, como as questões políticas interferem no setor privado. Mas a Petrobras é uma empresa de economia mista. Sim, é uma empresa de economia mista, mas o principal, o que tem maior número de ações, quem é? É o governo. Por isso que ela causa esse impacto, né? Bom, tudo bem, gente? Vocês estão por aí? Hein? Sim, professora. Tudo bem? Sim, professora, estou aqui. E aí? Deixa eu ver aqui no chat. Não estou conseguindo aqui. Então tá, não vou falar nada, então vou continuar, hein, gente? Não consigo abrir. Bem, eu gostaria de que você repetisse o nome do livro, por favor. Sim. Opa, show de bola. Assassinos Econômicos, então, vamos eu lá. anotei. Eu acho que é vamos isso, né? continuar. Bom, gente, então, seguinte. Professora. Eita, gente. Agora eu abri a janela. Tá difícil, né? Porque se eu ligo o ar-condicionado, fica muito barulho. Agora, esse fecha, agora tá calor. Bom, deixa eu abrir aqui as janelas.
Bom, então nós estamos Professora. falando isso ainda, né? Referente à questão ainda do Brasil colônia. Vejam só quantas influências nós podemos estar dizendo, né? A questão do extrativismo, a questão de apenas retirar todos os nossos recursos e ir para fora, e mandar para fora, né? Começa a surgir, então, uma nova cultura, a cultura, que é a monocultura, né? No caso, assim, nos traz a cana-de-açúcar, além do... A cana-de-açúcar, além do pau-brasil, nós temos a cana-de-açúcar que começa a ser introduzida e plantada no Brasil, nós temos também a questão da idade do ouro, né? Quando os bandeirantes chegam no Brasil e vão estar o quê? Adentrando para poder estar o quê? Encontrando ouro. E encontra, né? Encontra. Quem já teve oportunidade de ir para as cidades históricas, é uma coisa, assim, maravilhosa. As pequenas as igrejas, todas pintadas a ouro, né? Com isso traz o que? As questões artísticas que vocês vão ver, né? Um dia, se vocês tiverem a oportunidade, se vocês já foram, vocês sabem do que eu estou falando, né? Traz, assim, nomes como Aleijadinho, que era realmente o quê? Pintor, escultor, que trouxe que fez, né? Grandes obras e que contribuição para o patrimônio cultural, né, do Brasil, as suas obras sacras. Então, eu acho simplesmente maravilhosa, na pequena cidade de Sabará, a igrejinha chamada Nossa Senhora do Ó. Ela é minúscula, mas ela é todinha pintada a ouro, é uma coisa simplesmente maravilhosa, bem como as de Congonhas, Tiradentes, Mariana. Então, vocês ali refletem, vocês podem estar verificando quanto era, né? Quanto tinha de ouro. Bem como se vocês forem também para Lisboa, vocês vão ver as igrejas também, todas pintadas de ouro, ouro brasileiro, tá? Bom, então, com isso, né, quando a família real, fugindo de Napoleão, chega, né, no Brasil, isso é em 1808, há o quê? A proclamação da independência, né? Com isso, todos os conflitos, vai falar assim, não, gente, está na hora de nós sermos nação. Isso de 1500 a 1822, a proclamação da independência simplesmente, né? O Brasil compra a sua independência de Portugal, ou seja, né? O filho, né? Paga para o pai para o Brasil ser independente, né? Né? E aí ele, né, Dom Pedro I fica aqui no Brasil, e o primeiro reinado de 1822 a 1831. Né? Com isso, né, vão surgindo muitas rebeliões, algumas revoltas, que depois nós vamos estar falando sobre isso. A proclamação da independência foi algo assim que não foi muito planejado, né? E aí, de 1822 a 1831, surge o primeiro reinado, e assim, existe o que é uma grande pressão, porque já começa em 1760, né, principalmente pressão internacional. 1760 nós já temos o que na história da humanidade? A Revolução Industrial. Né? E o Brasil ainda está o quê? Ainda, né, concentrado nessa questão, né, do ouro, a questão, né, extrativista e ainda da cana-de-açúcar. Né? E em 1760 existe a Revolução Industrial e já começa a modernização, e o Brasil ainda é agrário, ainda tem o quê? Esse pensamento de produção de matéria-prima para poder estar produzindo e mandando para a Europa e tudo mais. Né? Não acompanha essa questão da Revolução Industrial. E aí, o que acontece? O Brasil, ele é o penúltimo, né? Acho que ele perde apenas para Moçambique, alguma coisa assim, né? Um outro país, de que sim, porque eu estou falando de grande impacto, porque o último é um país minúsculo e nosso é um país continente, né? Que tem a sua abolição da escravatura, que é apenas em 1888.
Qual foi o impacto que isso ocasionou? O impacto da Proclamação da República, em 1888, que é 13 de maio de 1888, se não me engano a memória, né? Culmina com o quê? Com a Proclamação da República em 15 de novembro de 1889, né? Ou seja, principalmente aqueles detentores do poder não se conformam com a questão da decisão da presidente da República, com a da princesa Isabel, né? Que por pressão principalmente europeia, né? Por ter visto, né, a necessidade de falar assim, pô, eu preciso expandir as minhas máquinas e a minha produção, o Brasil, principalmente, né, eu vou conseguir vender bastante para eles. É impossível, inacreditável que esse país ainda escraviza, né? Ainda tem a escravidão. Com isso, né, ela começa, a Europa começa a pressionar a questão do Brasil da abolição da escravatura. Existe um livro, não sei se vocês já leram e procurem ler, chamado Príncipe Maldito. Ele retrata muito bem essa questão da proclamação da República e tudo mais. O Príncipe Maldito é a história do filho da princesa Leopoldina, que até então a princesa Isabel, olha, dando spoiler, né? Mas rapidinho. Tudo bem, né? Mas para ser interessante para vocês lerem. A princesa Isabel, durante 13 anos, não podia engravidar. Então, ela pegou e o filho da princesa Leopoldina, por uma questão de tradição e tudo mais, já estava sendo preparado para ser o rei. Tá? Então, conta a história desse menino, que de momento ele ia ser rei, depois ele deixou de ser rei, e aí, né, os problemas psicológicos que isso ocorreu. Não deixem de ler, procurem, vale a pena, tá bom? E então, essa questão com a pressão da Europa, principalmente devido à Revolução Industrial, fez com que houvesse, né, a abolição da escravatura. Com isso, o que aconteceu? Esses negros, né, eles foram libertos, conseguiram a sua liberdade, eles passaram a fazer parte da nação, do nosso território nacional, mas com que direitos? Eles apenas tinham a liberdade. Com que segurança do Estado eles tinham? Né? Existiam políticas públicas que pudessem atender a esse povo, a essas pessoas que passaram a ser brasileiros? Né? Não existia. Muito pelo contrário, né? Como eu já comentei com vocês, né? Os donos, né? Porque o negro era moeda, o negro era mercadoria. Eles foram indenizados pelo governo. O governo pagou para aqueles que tinham detentores de escravos, e essas pessoas passaram que não quiseram mais. Algumas pessoas ficaram, né? Porque não sabiam para onde ir, não sabiam o que fazer, mas nós não tínhamos o quê? Uma mão de obra qualificada, nós não, para poder estar indo para o mercado de trabalho, as pessoas não queriam ficar naquele ambiente de que muitas vezes a sua família, né, filhos morreram porque, né, por forma de punição, por um trabalho que não foi realizado da forma como eles desejavam, né? E eles foram embora, saíram. E aí foram que começaram a surgir os primeiros aglomerados subnormais. Vocês sabem o que são aglomerados subnormais? Nós chamamos isso, né, vulgarmente, de favelas. Por quê? Porque eles não tinham moradia, porque eles não tinham onde morar. Nunca foram dadas condições dignas para que essas pessoas vivessem. Né? E com isso interfere no quê? Nas questões de higiene. Né? Hoje, se nós formos ver alguns conjuntos habitacionais, onde as pessoas saem das favelas, muitas vezes, e vão para uma casa e tudo mais, muitas vezes elas não têm, precisam passar por uma assistência social, porque não sabem, né?
viver em ambientes que precisam ter um mínimo de noção de higiene. Não sabe, outro dia eu vi um relatório do grande problema desses conjuntos habitacionais, onde as pessoas jogam nos vasos sanitários fraldas descartáveis, jogam tudo lá, porque não são capazes de estar compreendendo a forma de estar utilizando. Ai, professora, isso não tem nada a ver, né? Assim, tem, né? Tem, porque foi a forma como que eles foram introduzidos, a questão cultural. Eles saíram. Ah, mas muitos trabalhavam dentro das casas, eram poucos que trabalhavam dentro das casas. A maioria moravam em quem? Em senzalas. Eles moravam todos juntos, com homens, mulheres, eles não tinham lugares para poder estar cama, né? Onde tivesse a sua individualidade. Não existia isso. Eles eram tratados como animais, inclusive, né? De uma certa forma, comiam aquilo que sobrava. Né? Então, eles já saíram de uma situação como essa e foram para esses ambientes, esses aglomerados, né? E com isso não foi introduzido modos e costumes para que eles possam estar vivendo em outros ambientes. Ai, professor, isso muda? Claro que muda. Mas como Schumpeter também nos diz em seu livro Sociedade, Capitalismo e Democracia, de que estruturas sociais são moedas que se fundem, não se fundem facilmente, né? Essas mudanças que ocorrem na sociedade não é de uma forma fácil de estar se transformando, leva muito tempo, né? Por isso a necessidade da educação, né? Ai, professora, mas as coisas mudam. Não, não mudam. Desde 1988 e a partir de 1991, foi introduzida a educação ambiental dentro das escolas. Ainda hoje, já foram quase 30 anos, as pessoas jogam lixo na rua, as pessoas jogam, né? As coisas nas beiras do rio, ainda hoje. E foram crianças que já tiveram educação ambiental, não é? Já tiveram. Então, demora-se muito para que nós vamos estar transformando a sociedade. É por meio do quê? Da educação. Ou então, a nossa sociedade, o povo brasileiro, necessita do quê? De poder de coerção. O que é poder de coerção do Estado? Era de punir. Né? As pessoas começaram o quê? A utilizar o cinto de segurança quando começou a receber um monte de multa. Não por uma questão de consciência para que aquilo pode salvar a sua vida. Não, né? Porque também até hoje as pessoas, nós estamos com um vírus mortal, né? E as pessoas não usam máscaras. As pessoas vão na rua sem usar máscara. Porque ainda assim, e olha, infelizmente, a cada dia nós temos casos de pessoas que já ficaram doentes ou então perderam a vida. Né? A sexta-feira passada, nós perdemos um servidor público, né? Que era enfermeiro e estava lotado acho que naquela de segurança, da Guarda Civil, alguma coisa nesse sentido, que agora não me fugiu o nome, né? Servidor público. Então, cada GC fazia parte do nosso rol, né, de funcionários. Quantas pessoas vocês não têm amigos que já estão infectados, amigos, né? Eu fiquei surpresa hoje, né? Quando eu li no Facebook um ex-aluno meu que estava com 80% do seu pulmão comprometido. Ele pensou que fosse morrer. Né? Silvana, quer falar alguma coisa? Sim, o servidor era da Defesa Civil. Silvana? E nós estamos... da Defesa Civil, o servidor. Tá com a mãozinha? Não lembrava. Tá me ouvindo? Eu acho que ela não tá ouvindo. Você tá me ouvindo?
Gente, não estou escutando. Alguém está falando? Vocês estão falando? Sim, professora. Bom? E aí? Opa. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui pelo WhatsApp. Espera aí. Já entrei, não tem nada aqui. Bom, se você quiser falar... Bom, vamos ver que se eu você abri me escuta aqui, agora. permitir. Que tá com a mãozinha. Bom, né? Então, voltando a falar, né? Do que eu estava querendo dizer. Então, demora Professora. muito tempo. Então, nós precisamos... Luana, quer falar alguma coisa? Tá ouvindo? Vocês estão me escutando? Vocês não estão conseguindo falar? Ninguém está falando nada? Tudo bem aí, gente? Ela não tá ouvindo. Por quê? Eu não sei. Hein? Mandem mensagem aqui no grupo para eu entender o que está acontecendo. Vocês não estão conseguindo falar? Então, estão falando, mas não estou escutando. Eu não estou ouvindo. O que será? Onde será que eu mexo aqui para poder escutar vocês? Estou aqui. Eu não estou ouvindo vocês. O que será, hein? Onde será que mexe? Deixa eu ver aqui. Então, você não está ouvindo a gente está falando, seu microfone está ligado? Tá sim. Elaine, a gente está te ouvindo bem, mas você não está escutando a gente. Então, ou seu microfone está ligado. Deixa eu ver se no fone de ouvido eu estava escutando. Eu estava escutando vocês. Fale alguma coisa aí, por favor, alguém. Alô? Consegue Ouvindo, nos ouvir? professora? A professora tá ouvindo? Estou ouvindo. Era o seu fone, eu acho. Então tá, agora com o microfone eu estou ouvindo. Com o microfone, com fone de ouvido. Alguém falou alguma Então, coisa? lá, Que né? eu entendi? Agora deixa eu tentar falar, né? Pode falar, pode falar. Então vamos lá, o servidor era da Defesa Civil, ponto. Então, e nós estamos aprendendo em ética, né, sobre ética e moral. Então, muitas vezes, para a sociedade, o que é ético para uma sociedade moral, né, não é para outra. Então, essa coisa de vir já dos seus antepassados, né? A seu tipo de criação, a sua cultura mesmo, sobre a parte de moral. Então, nem sempre o que é moral para a gente não é para o outro. Né? Isso é verdade, mas é por isso que a necessidade de estar repensando o pensamento, né? Porque nem sempre o que é moral para um não é moral para o outro, mas assim, algumas questões também culturais, né? A influência que isso pode ocasionar. Porque se nós sabemos que algumas comunidades indígenas é comum, principalmente o nascimento de gêmeos ou o nascimento de alguma criança portadora de alguma necessidade especial, principalmente com problema físico, o que acontece? Eles matam, né? Era bem espartano mesmo, assim. Por quê? Porque é cultural, porque eles sabem que aquela pessoa não vai sobreviver e eles pegam e matam. Só que isso é ético, isso é moral, né? Assim, é o costume daquele povo, mas aí não fere a questão dos direitos humanos?
Então, é sempre essa questão que nós temos que estar refletindo, né? Mas, professora, você está sendo muito extremista. Mas, assim, o que é para uns moral, né? E a necessidade de mudanças. Porque, nesse momento, depois que nós vamos estar falando sobre a proclamação da República, ou então ainda nesse momento da questão da educação, nós mulheres, nós não tínhamos acesso a poder escrever, né? Nós éramos alfabetizados apenas para saber ler, não para saber escrever. Por que isso? Nós mulheres era essa questão, por uma questão econômica. Você é mulher, você vai ter que casar, cuidar da filha e procriar a família, né? Se eu tiver que aprender a escrever, você vai ter o custo, né? Vai ser custo. Então, assim, principalmente no Brasil colônia. Direito ao voto? Quando, né? Então, por isso que eu estou falando, fazia parte também de uma época. A moral também faz parte de uma época. E a questão da ética é uma coisa que nós temos que estar vendo, que são valores o quê? Universais. Né? A ética são valores universais, que cabem para toda a sociedade. Né? Como eu sempre falo, e acho que vocês também já devem ter visto isso nas aulas de ética, o primeiro código de ética da humanidade é o quê? Os dois primeiros códigos de ética, o código de Hammurabi e o quê? Os 10 testamentos. 10 mandamentos. 10 mandamentos, né? 10 testamentos é ótimo. Os 10 mandamentos, que é o primeiro código de ética, que tá o quê? Os princípios básicos de como uma sociedade deve estar agindo, né? Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Para quê? Para poder pôr uma ordem, né? Na sociedade, que foi o que aconteceu, porque estava tudo um caos, né? Quando Moisés subiu ao monte e aí desceu com os 10 mandamentos, como que estava aquele povo? Já estavam adorando o bezerro de ouro, já estavam bebendo, já estavam fazendo um monte de coisa, e assim que era contra tudo aquilo que, né, já estava sendo ensinado. E aí, né, Moisés traz as tábuas para que nós possamos estar seguindo. Então, a moral, ela está referente à questão de um momento, né? De uma época. A ética, ela é mais universal, né? Eu sugiro, e talvez um livro muito fácil de ler, muito gostoso. Deixa eu ver se tem aqui. Eu não sei se vocês já leram, mas eu acredito que sim. É uma entrevista com o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, né? Que ele pega e fala sobre ética e cidadania. É muito legal, assim, um livro muito fácil de ler, pequenininho, assim, mas ele retrata bastante isso, né? Mas aí, isso daí a professora também de ética vai poder estar conversando com vocês, tá bom? Bom, aí nós vamos estar passando, né, em 1889, o quê? A proclamação da República, e o Brasil passa a não estar mais, né, com a questão do reinado, e nós passamos a ter o quê? Né, a República das Espadas. Por quê? Porque a maioria das pessoas eram marechais, ou então, né, bacharéis em direito, e também denominada República Maçônica, porque também eram muitos membros da maçonaria nos primeiros momentos, os primeiros presidentes da República, né? Bom, aí alguns pontos importantes. Decreta a separação entre Estado e Igreja, e o Brasil passa a ser um país laico, né? Ou seja, sem a interferência da questão da igreja, e aqui nós estamos falando, né, a questão religiosa, e isso é importante nós sempre estarmos visualizando, né, porque o Estado tem que ser laico. Hoje nós estamos conversando bastante sobre isso, nós estamos falando bastante sobre isso, sobre essa questão da interferência da religião dentro do Estado, né? Porque existe o quê?
no caso, assim, existem alguns princípios que são universais, aquilo que nós falamos, da ética, e que são assegurados por lei, né? Aí, quando entrou essa questão religiosa, a igreja, a formação do Estado, aí agora eu não estou falando do Brasil, mas estou falando de uma questão universal, ela aconteceu principalmente com o quê? Quando se libertou realmente da igreja, né? Porque até então o homem passou a perceber que já que ele era a imagem e semelhança de Deus, que então que ele tinha o quê? Sabedoria e raciocínio, lógico, que ele poderia saber governar e que ele não precisava da intervenção, né, divina, da intervenção do Papa. E por isso, né, que passou a ser o absolutismo, o absoluto, o rei, né? Mas, mesmo assim, a igreja sempre passou a interferir grandemente nas questões governamentais. Tanto, né, que os jesuítas vieram para o Brasil para ajudar a catequizar os índios para a formação, né, da nação. Para a formação da nação. Então, assim, e hoje nós podemos ver na questão mundial a interferência, principalmente nos países do Oriente Médio, essa questão da igreja. O Irã, até antes da Revolução Islâmica, ele era um país extremamente adiantado, principalmente progressista, né? E aí, o que aconteceu com essa questão da fundamentalização, né? Dessa questão xiita? Xiita é uma linha, né? Muito radical do islamismo, né? Embora o Islã seja não sei se vocês sabem, a religião que mais cresce, né? No mundo, né? No mundo. Tem um livro chamado A Filha de Deus. É tipo um romance, mas é muito interessante nós estarmos lendo sobre desde a formação do Alcorão, né, de Maomé e tudo mais. Eu tenho ele, eu acho que sugestão de leitura para que vocês possam compreender mais ou menos como surgiu essa questão do islamismo. E aí nós vemos o quê? Aí depois nós temos dois clássicos, né? O Império do Sol e o Caçador de Pipas, acho que vocês já viram o filme, ou vocês já leram, né? Que fala também desse mundo, né? Com grande impacto dessa questão da fundamentação religiosa, né? Então, é sempre bom, por que acontece, né? É perigoso nós estarmos... Professora, Oi? qual que é o nome dos livros? É o Caçador de Pipa? Acho que é a filha do Império do Sol, uma coisa assim. Império do Sol. Mas é do mesmo autor, viu? Você pega Tá bom, vou procurar. Você pega o Caçador de Pipas e aí você já vê o autor e aí ele pega conta. Muito bom também. Eu não sei qual que é o melhor. Eu acho que esse segundo é melhor. Mas, assim, ele é muito impactante. Mas eu sugiro a leitura para que vocês possam estar entendendo. E esse outro, A Filha de Deus, deixa eu mostrar, eu acho que eu estou com ele aqui. Espera um pouquinho, peraí. Minto, não é esse não, é esse aqui, ó. A Mãe dos Fiéis. A Mãe dos Fiéis. A Mãe dos Fiéis. É muito bom, ele fala sobre a cidade de Meca e, né, quando começa, ela é esposa de Maomé, é muito legal, é muito bom e estuda também toda a formação do Islã. Eu acho que vale a pena, é um romance também, mas fala também, mas tem um importante contexto histórico. Então, eu acho que vale a pena. Para quê? Porque vocês possam entender quando acontece essa questão da intervenção da religião no Estado, tá bom? E aí, o que acontece no país, na República, né? Voltando aqui para o Brasil,
decreta a separação entre Estado e Igreja, é concedida nacionalidade a todos os imigrantes residentes no Brasil. É importante salientar também de que quando existe a questão, né, de quando, né, tem a questão da abolição da escravatura, começam a vir o quê? Os imigrantes para o Brasil, né? E aí vem o quê? Uma grande parcela de italianos, né? Além dos portugueses que já estão aqui, os espanhóis, né? Há também os japoneses também vêm e vão se localizando, né? E ficando na região do Brasil, ok? Nomeados governadores para as províncias que se transformam em estado. E aí, né, algumas províncias, aí entra o quê? Essa formação política que eu falei para vocês, do Brasil político, né? Começa a formar as províncias, passam a se chamar estados, tá bom? Banida a família real do território nacional, a família real, antes que, né, morava aqui no Brasil, ela é banida e ela é, né, mandada vai para a Europa. E aí, aquele livro que eu falei para vocês, o Príncipe Maldito, fala também quando eles saem, né, da família real, deixa o Brasil e vai para a Europa, tá bom? Então, aqui, ó, o setor público e a velha república. Eu tô na primeira coisa ainda. Misericórdia. Peraí, deixa eu passar aqui. Terceira. Bom, com a promulgação da República, então, começa a mobilização para a elaboração da Constituição. E é importante porque vai trazer o quê? As normas para o funcionamento da sociedade. Então, em 1891, tem como os principais autores Rui Barbosa e Prudente de Moraes, né? E é inspirado o quê? Na Constituição Americana. Então, são os idealizadores da Constituição de 1891, inspirados na Constituição de todos os Estados Unidos. O voto não era secreto, ou seja, quem votava tinha que assinar, tinha que colocar o seu nome. E isso, né, se você colocasse o seu nome e votava, né, em a pessoa que não era do agrado, né, então a pessoa era punida. Então, foi decretado o fim do voto censitário, definido por sua renda, ou seja, também só votava quem tinha um poder aquisitivo alto, senão não tinha direito ao voto. Eram excluídos do direito aos votos analfabetos, as mulheres, os eclesiásticos sujeitos à obediência eclesiástica, né? Aquelas pessoas que eram ligadas ao clero, né? E os indigentes. O monopólio do registro civil passa para o Estado, sendo criados os cartórios para o registro de nascimentos, né? Ou seja, casamento e morte, o Estado passa a assumir as rédeas da educação. Isso é importante, né? Porque começa a estar fazendo um censo da população brasileira, né? Quem somos nós? Né? Quem nós somos? Quantos descendentes de índios nós temos? Né? Assim, eles podem, né, ser registrados? Quantos nós somos? Né? Então, é a formação do povo. É quando eu começo a estar dando uma roupagem, né, para nós, né, para a questão da nação. Governo Prudente de Moraes, transição da Espara para a República das Oligarquias, primeiro civil a assumir a presidência, né? Então, quando o Prudente de Moraes entra, deixa de ter aquela república que eu estava falando, a República das Espadas, né? Ou dos bacharéis em direito, ou então das pessoas, né, ligadas à maçonaria, e passa a ser um civil. O que acontece, né, com isso? Acontece também a Guerra dos Canudos. Não sei se vocês já ouviram falar, ou já viram o filme Canudos, né? Que surge, então, a figura do Antônio Conselheiro, que ele tinha aquele pensamento de que ele desejava ainda que tinha
uma monarquia, e começa a ter assim, o quê? Um desgaste na questão do governo, e com isso passa a voltar àquela República das Espadas. A questão do tenentismo, né, que já começa em 1920, briga principalmente dos militares com a questão de graduação, né, podemos dizer assim, patentes um pouco menores, por questão de salários, melhores condições de trabalho e tudo mais. E o coronelismo? Quem são esses coronéis? Quem organiza a vida política? Lembra quando eu falei para vocês, né, que o voto não era secreto, que você tinha que assinar, né? Geralmente essas regiões eram governadas por coronéis. Assim sendo, ele exigia que votassem determinadas pessoas. Então, o voto não era, podemos dizer, livre. Então, quem fazia isso eram os coronéis. Então, dessa forma que nós fomos organizados. Bom, aí, minha gente, né, existem o quê? As revoltas e rebeliões. Importantes, podemos dizer que, por meio dessas revoltas e rebeliões, por essas manifestações, nós passamos a ser ouvidos, né? Então, as grandes transformações que ocorreram na sociedade, elas ocorreram devido a essas revoltas. Então, no Brasil também ocorreram. Entretanto, nós não somos um país movidos por grandes manifestações, por grandes revoltas, né? Por exceção dos 20 centavos que nós tivemos aí, as grandes, né? As revoltas que tiveram por causa do aumento, né? E depois, por essa questão dos caminhoneiros que nós tivemos aí, foram todas movidas por algumas questões que não foram puramente revoltas de um anseio social, né? Então, né, mas algumas tiveram importância e que fizeram parte da história da nossa sociedade. As principais delas, movidas principalmente pelas elites, foi a Farroupilha, que aconteceu no Rio Grande do Sul, que foi a revolta principalmente do charque, né? A questão da carne seca, que era um tipo de produto que era fornecido para os escravos, mas ela foi motivada por quê? Pelas elites. A praieira, que aconteceu em 1848 em Pernambuco, que eram brigas referentes a questões familiares, tá? E a balaiada, que foram os criadores de gatos descontentes com a política, né? Então, essas foram o quê? Manifestações, revoltas que aconteceram, lideradas pela elite. E vocês podem estar observando, né, que são o quê? Que nem aconteceu assim no Maranhão, mas são grupos, né, de pessoas movidas por seus interesses e principalmente os interesses econômicos, tá? Aí nós tivemos algumas lideradas por homens pobres, né, como deixa eu ver aqui, a Cabanada, que foram terras invadidas por grandes fazendeiros, e aí a população pobre começou a se revoltar, né? Mas de 1832 a 1835, entretanto, né, não teve uma grande repercussão, uma vez que a questão da terra, né, dos grandes latifúndios, é uma questão de que nós temos que estar sempre discutindo, né? Essa questão desses movimentos sociais, né? Como o MST, acho que é a Grande Campesina, uma coisa nesse sentido, que eu não sei direito o nome, né? Ela nos traz a reflexão que nós precisamos estar pensando sobre a questão do direito à terra, né? Terra para a questão da produção. Né? E aí, esse tipo de manifestação já existia, né? Aqui, a Cabanada, né? Que foi um tipo de manifestação onde pessoas com grande poder aquisitivo começavam a pegar essas grandes, o pequeno produtor, o pequeno proprietário de terra, né? A reforma agrária é uma coisa que não vai acontecer mais no nosso país, né? O agronegócio é extremamente forte,
né? Passou-se o tempo de nós estarmos discutindo essa questão da reforma agrária, mas a questão do direito à terra é algo que nós temos que estar sempre em discussão. Quem produzir, de que forma, né? Como que estão esses grandes latifúndios, e isso faz parte do quê? De política pública, né? Faz parte também da questão da administração pública, o agronegócio e da iniciativa privada. O agronegócio é o que traz grandes divisas, né? Grandes questões financeiras e econômicas que contribuem para a nossa balança comercial, a sua produção. Né? Então, já se era discutido isso em 1832, já se revoltávamos com referente a isso, e ainda nós estamos discutindo. Né? Só que, assim, não vai, nós sabemos também que não irá mudar mais referente a isso, né? Até porque o agronegócio hoje é muito forte e poderoso, né, aqui no nosso país. Aí nós temos a Sabinada, né, que é a revolta dos autônomos e desejava o que também? A libertação do estado da Bahia, já queria também ter vamos dizer, que o estado da Bahia já queria sua emancipação, queria se tornar independente. A Farroupilha também pensou em referente a isso, né? Também queria a independência. Quem retratou muito bem, a Globo fez uma minissérie, não sei se vocês viram, já ouviram falar, no Globoplay deve ter, denominada A Casa das Sete Mulheres, e que fala sobre essa Revolução Farroupilha. É uma história muito interessante, muito bonita, né? Que traz, né, os romances e tudo mais, mas tem como pano de fundo a questão da Revolução Farroupilha. Eu acho que é interessante, não sei se vocês já viram, né? Apenas uma sugestão para que vocês possam cair mais na questão do aprofundamento sobre essa temática. Aí nós temos a cabanagem, que são pessoas descontentes com a questão do governo, e aí entra essa questão, a cabanagem acho que é entre a Pará e a Amazonas, né? Era então chamada, acho que é o Grão-Pará, na época, mas são também as questões revoltas referente ao governo. E a balaiada, né? Que já falei, que são os criadores de gados e tudo mais. Aí nós temos aqui a liderança, né? As revoltas referente à liderança dos escravos, que são a revolta dos malés, que são negros libertos da Bahia, que visava a liberdade, principalmente a liberdade do culto religioso, né? E a balaiada que eu falei, que já é a terceira fase, que também foi liderada por escravos. Então, são o quê? São revoltas e rebeliões que surgiram durante durante esse período, que fizeram com que marcam as questões políticas, tá bom? E interfere na questão econômica, uma vez que o nosso país, gente, até aqui ainda é agrário, tá bom? Ainda é agrário. Bom, aqui nós temos a economia brasileira. Como eu estava falando para vocês, ela é essencialmente agrícola durante o período. Predomínio de grandes propriedades que contavam com a mão de obra escrava e produziam um único gênero, a monocultura. Predomínio da produção para exportação. Aí nós temos aqui no norte do país, o que predominava o quê? A borracha, né? Que além da borracha também se extraíam da floresta cacau, gengibre, pimenta, noz moscada, ervas medicinais, etc. A extração é feita por trabalhadores indígenas, convertidos pelos jesuítas e escravos negros, né? Então, nós temos aqui o ciclo da borracha. Outra minissérie muito interessante que vocês também podem ver na Globo, que fala sobre isso, né? O ciclo da borracha, Amazônia. Acho que é isso, acho que é uma série da Glória Pérez, tudo que fala sobre esse ciclo da borracha. Acho interessante vocês verem. Sobre, assim, logo no começo, né? Eu esqueci de dizer também, são séries antigas que falam sobre o descobrimento do Brasil e tudo mais, vocês podem ver A Muralha, que também é muito bom,
que fala também que tem como pano de fundo esse cenário, para que vocês possam compreender como que era a formação, como começou e tudo mais, tá bom? São só sugestões que vocês vão compreender tudo isso que eu estou falando dentro de algo que pode ser um pouco mais agradável, tá bom? Aí no sul nós temos a pecuária, que são as relações comerciais e culturais com o Uruguai, entra aqui essa questão do charque, da produção, né, do gado, especialização em atividades ligadas à defesa da fronteira, e também, né, a nação, né, o governo federal, joga dinheiro principalmente nessas províncias e depois estados do sul para poder estar protegendo essas nossas fronteiras. Gente, aí eu tenho aqui a questão do Nordeste, né? Nós temos a cana e o açúcar. No Maranhão, pecuária, agricultura no interior, açúcar e algodão no litoral, mão de obra escrava para a agricultura, mão de obra pobre e livre para a pecuária. Já no Ceará, nós temos a produção de algodão competindo com os Estados Unidos, conseguindo grande rentabilidade apenas no período da Guerra Civil Americana, na Guerra da Secessão, que vai de 1861 de 1865, que é quando, né, eles brigam porque o Sul quer se separar, né, do Norte e quer sua independência. Um outro filme clássico, né, um clássico do cinema que fala muito bem sobre esse período é o E o Vento Levou. E o Vento Levou, além de toda aquela história de Scarlett O'Hara, né, e tudo mais, nós temos também esse pano de fundo, a Guerra Civil Americana, que vai ser bom para vocês estarem compreendendo, tá bom? E com isso, o que aconteceu? Por causa da guerra, que o Sul, principalmente, né, que era o grande produtor de algodão dos Estados Unidos, ele passa a não conseguir produzir porque seus homens vão todos, né, para a guerra e tudo mais. Com isso, né, o algodão brasileiro sobe, né, e consegue, principalmente, competir. Depois que acaba a guerra, né, e a questão, e o Sul volta a produzir, o algodão começa a cair novamente aqui no Brasil. Em Pernambuco, o tipo de cana-de-açúcar, porém, não havia produto tão competitivo quanto das Antilhas. Lembra que eu falei para vocês, lá da América Central, que contavam com os técnicos e equipamentos mais modernos. Veja o que eu falei para vocês, né? Nós ainda, em 1888, a Revolução Industrial começa em 1766, né? Com isso, investimentos e tecnologia, outros países vão utilizando e nós ainda ficamos ultrapassados, sem poderes, o nosso produto não conseguia ser mais competitivo por causa de falta de tecnologia. E na Bahia, a produção de açúcar totalmente voltada para o mercado externo, mão de obra escrava. Tá? Não pensava no mercado interno, já pensava lá fora. E aí nós temos aqui na região centro-sul outros produtos, o quê? Café. O café era o produto de maior importância devido à rentabilidade de sua exportação. Assim, tornou-se prioridade na política econômica da monarquia, né? Destaque para a produção do Vale do Paraíba. O Oeste Paulista também produzia, porém a dificuldade de transporte até Santos, onde o produto seria exportado, fazia com que essa qualidade fosse mais baixa. Entre toda essa questão de logística, né? Em 1889, a princesa Isabel concede a Granfé e Guinle a utilização do Porto de Santos. E aí começam o quê? Ainda em 1888, foi 13 de maio, acho que é 13 de março, a questão de que foi concedida para poder estar utilizando, ainda na monarquia, o cais, né? Por quê? Para poder escoar, né? Foi concedido para Granfé e Guinle 100 anos
né, de concessão para que ele pudesse estar explorando o cais, tá bom? Utilização de mão de obra escrava nas colheitas do café desse período. Em Minas Gerais, diferentemente do restante da região, contava com a diversidade em sua produção. Para tanto, desenvolveu a lavoura, a pecuária, a extração de minérios e a produção de gêneros alimentícios. Essa diversidade de atividades em cada região criava conflitos na província, pois em cada parte existiam interesses diferentes, tá? Bom, aqui nós estamos vendo, né, que isso já em 1910, porque em 1889 o Porto de Santos, né, que nem no tem a concessão, em 1910 nós temos a inauguração da usina de Itatinga, né, e para poder dar fornecimento de energia elétrica, então nós já estamos podendo estar num período de 1920, por aí, todo esse período que eu conversei com vocês, então de 1500 a 1920, né, eu falei para vocês referente à questão de como se organizava, como foi construído a formação do Estado brasileiro. Nós falamos aqui de todas as interferências sociais, políticas, econômicas existentes. Observem, né, que desde a nossa formação, a questão é extrativista, e a questão é a produção de matérias-primas. Em 1760, nós temos o quê? A Revolução Industrial, que aconteceu na Europa. Eu já estou falando de 1920, né? O que acontece nesse período? Lembra-se aqui que a monarquia, principalmente depois da República, ele se interessava, e o que trazia bastante divisas e rentabilidade era o quê? Era a monocultura do café. Só que essa monocultura do café ela tem muito impacto quando em 1929 há o quê? A crise da Bolsa de Nova York, e que simplesmente destrói o café, né? Fica, né, com preço Nossa! Opa! Deixa eu fechar. O café fica com preço muito baixo e existe o quê? Uma quebradeira, né? Uma quebradeira mundial, né? E com isso faz com que o Brasil comece a ter que repensar, né, a sua forma de como nós estamos de produção. E aí entra o momento do quê? O momento, né, de Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas entra no poder porque, com a crise de 1929, algumas mudanças têm que ser feitas, principalmente na referente à questão do parque industrial. Tudo bem aí, gente? Hein? Yes. Yes? Compreendendo? É cansativo, né? Sim. Mas... Sim. Oi? Sim, estamos entendendo. Estão entendendo? Alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Hein? Vocês que acabaram de sair do ensino médio, tem alguma coisa para contribuir aqui que eu esqueci de falar? Hein? Eu não sei não, professor. Eu não tenho nada, professora. Então, tá bom. Tá tudo bem? Estão entendendo? Estão conseguindo compreender a importância de nós sabermos, né? O que está de como foi o impacto que isso trouxe nas questões econômicas, sociais e políticas, e as necessidades de nós termos o quê? Políticas públicas, e depois vocês vão ver políticas sociais, e depois vocês vão ver o impacto que isso tem na administração. Estão entendendo o objetivo? Sim. Sim, professor. Sim, professora. Então, tá bom. Então, isso que é importante, tá? Porque senão fica um blá, 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 blá. Toda vez que eu falo blá, 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 eu me lembro do Snoopy, né? Não sei se vocês
já assistiram o Snoopy, que tem aquela professora que fica blá, 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 blá. Falei, meu Deus, será que eu sou dessas, né? Espero que não. Então, o que acontece? Em 1929, né, há uma mudança, há necessidade de uma mudança no pensamento e da forma da produção no nosso país, né? E com isso entra a Era Vargas, no governo provisório de 1930 e 1934, algumas medidas centralizadoras. O que ele fez? Né? E autoritário também. Suspendeu a Constituição, né? Aquela Constituição que nós falamos, né? Que começou, claro que depois surgiram outras. Ele fechou o Congresso, substituiu governantes estaduais por interventores, e aí ele criou o Ministério da Educação e do Trabalho e regulamentou direitos trabalhistas. Né? Como eu acho que eu já conversei com vocês, e a maioria também dos outros professores devem já ter falado, o que foi isso? Né? Essa questão dos direitos trabalhistas foi a consolidação da Lei dos Trabalhos, a CLT, que nós temos até hoje, né? E porque nós tínhamos principalmente leis, né? Que para algumas categorias, sendo elas lei referente para os enfermeiros, lei para os portuários, leis para os metalúrgicos, não, porque não tinha, para os professores. E o que ele fez? Ele pegou e trouxe todas essas legislações, né? Consolidou todas elas, né? Colocou os seus artigos e aqueles que realmente eram importantes, né? E fez uma lei única para os trabalhadores, tá bom? Dando o quê? Regulamentando direitos trabalhistas. O que eram esses direitos trabalhistas? Depois eu vou estar explicando melhor. Era a questão de 8 horas trabalhadas, né? Trabalhar 8 horas. Era a questão também de férias remuneradas, não é? E férias, né? E alguns outros direitos. Aí ocorreu o quê? Né? O que é comemorado dia 9 de julho? Hein? Feriado estadual. Vocês lembram? Hein? Revolução Constitucionalista de 1932. Revolução Constitucionalista. Isso mesmo, né? Ok, no dia 9 de julho é comemorada a Revolução Constitucionalista de 1932, porque é quando que, né? Principalmente Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Eles não estão satisfeitos com a questão do governo, né? Do governo da Era Vargas, governo provisório, e aí entram em guerra, né? E formam, né, essa questão da revolução, esse impacto que existe principalmente nesses 3 estados, até que o Rio de Janeiro, né, rói a corda, aquela coisa toda, né? Dizem que a questão da rixa entre São Paulo e Rio de Janeiro começou aí, em 1932. Não sei se isso é folclore, mas vamos lá. Aí, já em 1934, a manutenção do regime federalista, presidencialista e separação dos 3 poderes. Aquela questão da separação, né? Legislativo, executivo e judiciário. Extinção do cargo de vice-presidente, o voto secreto e eleições diretas para o executivo e legislativo. Voto às eleições com eleição direta. Tudo isso, né? É trazido porque a Revolução Constitucionalista, ela briga pela questão da Constituição, de uma nova Constituição, trazendo todos esses direitos. Voto feminino, ou seja, apenas em 1934, nós mulheres passamos a ter direitos civis, né? Direitos civis em poder estar votando, apenas em 1934, gente, faz pouco tempo. Né? Nós, mulheres, ainda agora nós estamos existindo e nós podemos, só apenas em 1934. Infelizmente, nós ainda estamos brigando por vários direitos. Né? Infelizmente, ainda vemos, né, em notícias, todas as vezes que vocês vão na internet, vocês veem casos de feminicídios e outras coisas mais. Né? Então, ainda a luta referente a questões de políticas públicas, garantir a segurança da mulher e o direito da mulher,
né, ainda é muito grande. Regulamentação das leis trabalhistas, ensino primário obrigatório e gratuito. Passa a ser obrigação, né? Todas as crianças do ensino o primário em estarem estudando. Isso foi apenas em 1934, o Brasil foi descoberto em 1500, né? E essa questão, o Estado se fazer presente para poder dar garantia à educação. Tá? É muito comum, né, nós vermos assim, principalmente as pessoas com 70, né, ter apenas o ensino primário, né? Você vê isso, sim, por quê? Porque era obrigatório. Depois, né, que precisava ir além, e como era de graça, né? Aí as pessoas já deixavam de estudar. Bom, em 1937 a 1945, tem a Constituição de 1937. O presidente Getúlio Vargas, ele governa por decretos-leis, né? Ou seja, ele é autoritário referente a isso. Ele fecha todos os partidos políticos, cria o Departamento de Imprensa e Propaganda, principalmente já entra essa questão do marketing político, né? Propaganda governamental e culto à personalidade de Vargas, né? Entra essa questão do marketing, pago pelo Estado, viu, gente? Símbolos de identidade brasileira, e ele fomenta o quê? Essa questão da brasilidade, tais como samba, futebol e mestiçagem. Né? Por quê? Para nós formarmos a nossa identidade, né? A questão da identidade. Ele fomenta isso, né? Para que nós possamos, fazendo com que essa questão cultural fique muito forte. Criou instituições que atuaram nos campos do teatro, música, livro, patrimônio cultural, que até então não existia. Né? Na Constituição de 1937, começa a surgir essa questão do patrimônio cultural, principalmente para quê? Para preservar sítios arqueológicos, né? Que até então, né? Para poder estar preservando a nossa arte sacra, né? Principalmente o quê? Né? As nossas obras do Império da Idade do Ouro, bem como também a questão do... Começa a questão do patrimônio imaterial, né? Mas apenas na Constituição de 1988, isso é bem mais latente, né? Era muito comum as nossas obras de arte, principalmente de obra sacra, né? Sair, isso desde o começo do Brasil Colônia. Aliás, não sei se vocês já ouviram falar a expressão Santo do Pauoco, né? Já ouviram falar isso? Vocês sabem o que significa? Já sabem, né? O Santo do Pauoco era o quê? Eram todos aqueles santos confeccionados em madeira, e aí dentro se colocava ouro para poder, né, ser mandado embora, exportar e tudo mais, sem pagar o que deveria estar sendo pago. Tá? Então, por isso essa expressão Santo do Pauoco. Ok? Acho que nós temos só mais um rapidinho, tá? O que acontece? Mas há também a repressão de censuras e seus opositores. Aquele filme e o livro chamado Olga, de Fernando Moraes. Fernando Moraes? Não lembro. Eu acho que é interessante, que fala bastante sobre essa questão, né? Acho que vocês podem estar ajudando. Aí nós temos a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, a jornada de trabalho 8 horas, férias remuneradas, salário mínimo e criação dos institutos de previdência, que até então nós não tínhamos. A questão da previdência, além de pagar os seus pensionistas e quem né, deveria aposentar, também estava incutido aí a questão da saúde, né, do acesso à saúde. Então, esses institutos, na verdade, eles tinham também seus próprios hospitais. Não sei se vocês já ouviram
tanto isso é verdade, vocês já viram falar aqui na Baixada Santista, Hospital dos Estivadores, né? Esse Hospital de Estivadores, ele só atendia os estivadores da Baixada Santista, né? Então, porque era mantido pelo Instituto de Previdência, quem era sindicalizado, né, ao Sindicato dos Estivadores. Então, ou seja, eu, Elaine, professora, eu não poderia ser atendida no Hospital dos Estivadores, porque eu não pertencia a essa categoria profissional, tá bom? Então, mas Getúlio Vargas, por essa questão da criação do salário mínimo e tudo mais, ele é visto como o quê? Como o pai dos pobres, bom? E existe o quê? Uma questão do populismo. Para que Getúlio Vargas pudesse permanecer no poder e tudo mais, muitas negociações ele teve que fazer. Uma delas, principalmente, é que houve o quê? Grande investimento, principalmente nas questões de urbanização e nas questões das cidades, né? E a questão também da indústria nacional, né? É nesse momento que começa a surgir a indústria de base. A indústria de base, o que é, gente? É a indústria que me dá capacidade para poder estar produzindo para outras indústrias, né? Então, houve o quê? Uma movimentação da modernização da indústria, urbanização das cidades, o povo começa a um êxodo rural, as pessoas passam a sair, né? O Brasil não é que deixe de ser agrário, porque o Brasil, mas ele passa a estar aí vir para as cidades para poder trabalhar nessas indústrias. Então, é um processo de modernização do Estado, sendo capaz de influenciar a economia e a criação de diversos órgãos na implantação de novas políticas. Implantou um modelo de Max Weber. Vocês lembram quem foi Max Weber, que eu comentei com vocês? A teoria da burocracia. Ele traz isso principalmente porque para as empresas públicas, para a administração pública, sendo que, principalmente, para as pessoas que têm acesso a entrar nessas empresas públicas, tem que ser por meio de quê? De concurso público. Então, as pessoas também têm que ser promovidas pelo mérito, existe o que é a questão da meritocracia, e cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, o Ministério da Educação e Saúde, cria também o IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O voto feminino é secreto, cria-se também secreto, tá? O voto feminino começa também a ser implantado e passa a ser secreto. Não tenho mais que estar identificando o meu nome no voto. Cria a Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Social e a Petrobras. Todas essas indústrias para o quê? Surge também a ideia do Estado para fomentar a economia, né? Por quê? Porque o Brasil não é capaz de estar produzindo tudo aquilo que ele necessita. Então, ele fomenta, passa a ter o Estado não apenas como um órgão capaz de estar visando a questão da educação, saúde e habitação, mas também a importância de estar injetando dinheiro e investindo na economia, tá bom? Então, entra essa questão da industrialização. É importante salientar de que, para o governo Vargas poder fazer isso, houve o quê? Grandes necessidades de negociação. Nesse período, há grande investimento, principalmente das cidades, né? Essa questão da modernização. E, para isso, né, o homem do campo, ele não tinha direito a todos esses trabalhos, a todos esses benefícios, tá bom, gente? Então, o Getúlio Vargas, principalmente, governou para as pessoas que viviam nas cidades. E, para que ele conseguisse fazer isso, houve essa questão de negociação, o homem do campo, né? As pessoas que viviam da agricultura e tudo mais, não foi previsto esses benefícios para os mesmos. Tá bom? Então, por enquanto, vamos ficar por aqui. Compreendido, minha gente? Compreendido, professor. Mais alguma coisa que vocês querem falar? Vocês querem falar alguma coisa? A senhora vai fazer a chamada, professora? Vamos lá. Vão falando o nome aí. Luana Almeida Araújo. Luana Tamier.
Espera aí. E quem mais? Renata Campos. Quem mais? Marta Daniela. Daniela. Marta Daniela. Tá. Marta, Daniela. Sueli. Quem mais? Quem não falar? Igor. Quem mais? Hein? Quem não abrir não vai falar. Lidiane. Então, é a Rayane, Luana, acho que nós estamos em quantos? 9. 9. 9 comigo. É isso aí, minha gente. Então, por hoje é só. Leio mais, né? Referente, dei algumas citações, se puder, vejam os filmes que eu indiquei, apenas para poder, embora vocês, se vocês quiserem, apenas para que possamos estar aprimorando o conhecimento. Todas essas transformações são importantes, tá? Para que nós possamos estar compreendendo tudo o que está acontecendo, tá bom? No nosso país, e por que as necessidades dessas políticas públicas, a forma como o Estado se organiza, e também, depois, posteriormente, as políticas sociais, tá bom? Que aí nós vamos falar também um pouquinho sobre o Estado de Proteção Social. E aí, eu sugiro... onde que tá? Tem um livro muito interessante chamado O Estado de Proteção Social, deixa eu ver aqui. O Estado de Proteção, o Estado de Bem-Estar Social na Idade da Razão. É muito interessante, é da Lessa, muito bom, né? Tem bastante pontos interessantes aqui que vale a pena a leitura. Ok? Bom, é tudo como leitura complementar. Gente, obrigada, viu? Ficando por aqui, Obrigada, porque professora. vocês devem estar cansados de ouvir a minha voz. Beijinhos. Tchau, boa noite. Boa Tchau, boa noite. noite, professora. Tchau, tchau.